vamos estar lendo 3 textos da palavra. O primeiro eles não estão em ordem, a gente não vai ler em ordem. O primeiro está em Isaías, capítulo 9, versículo 6, tudo a ver com o que a gente comemora no dia de hoje. O segundo está em Gênesis 17, 1. E o último, ouvindo a celebração de início, a gente incluiu agora Apocalipse 22, 17. Então você vai pegar o primeiro, o último livro da Bíblia e um no meio. Tá? Isaías 9, 6, Gênesis 17, 1 e Apocalipse 22, 17. Isaías 9, 6. Querido, é muito gostoso quando a gente entende isso, né? A nossa reunião aqui, mais do que um culto litúrgico, mais do que uma celebração que às vezes tem um ritmo comum e conhecido, é uma reunião em família, né? Quantos nesses dias reuniram a família para celebrar Natal, estão programando reunir os parentes no Ano Novo? Quantos fizeram isso? É gostoso, né? A gente quer ver parente que às vezes é de longe, vem aquele tio, aquela tia para visitar a gente, rola muita conversa, muita história. Às vezes a gente repete as mesmas histórias que conta todo ano, né? Sempre tem, você lembra daquilo que aconteceu? Todo mundo lembra disso há 10 anos, mas é muito gostoso a reunião em família, né? E a reunião na igreja, o culto devia ser isso. É a reunião da família de Deus. É quando nós nos reunimos aqui como família para compartilhar das coisas que o Pai tem feito nas nossas vidas e tem nos surpreendido. Não é verdade? Quantos tiveram lutas em 2016? Levanta a mão. Graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia. Está todo mundo com a vida tranquila. Mas quantos também foram surpreendidos por Deus em 2016? O ano ainda não acabou. Tem mais uma semana para Deus te surpreender. Mas quantos já foram surpreendidos por Ele em 2016? É assim. E nós nos reunimos aqui em família para compartilhar. Às vezes tem um filho, uma filha que fica mais emburrado, como tem um dia na casa que a coisa não está do jeito que gosta. O filho e a filha ficam emburrados. Daí a gente precisa compartilhar, precisa ajudar, alegrar. E às vezes é assim, tem um ou outro que não está conseguindo ver o favor de Deus, acha que a coisa está difícil demais. E essa reunião em família faz com que a gente tenha uma visão diferente. Faz que a gente lembre do favor de Deus para com a nossa vida, de como Ele te ama. Vira para quem está do teu lado e fala assim, não esqueça disso. Ele continua te amando. Ele continua sonhando com o melhor para você. E a reunião em família vai ajudando a gente a lembrar dessas coisas, né? Para nós é uma grande alegria, né? Quando a gente vê a família reunida e podendo celebrar e expressar com alegria o gosto que ela tem de ser família de Deus, né? Nós estamos vindo do Paraná, estou indo para lá, né? Nós temos o hábito lá, nós temos um congresso em janeiro, realizamos normalmente no começo de janeiro, e para muitos é o encerramento do ano, né? Tem gente da igreja que espera o congresso para sair de férias. E tem outros que tiram férias nesse período de Natal, Ano Novo e voltam, e o congresso é o início do ano. É uma reunião de família, para a gente celebrar, agradecer pelas coisas que Deus fez e para já ter a expectativa em alta para aquilo que Ele vai realizar para o ano que vem, né? O tema desse ano do congresso é vivendo num tempo profético. Algumas coisas que a gente vai tocar rapidamente aqui nessa noite. Às vezes a gente não entende, ou se entende, esquece no dia a dia das profecias, das promessas que o Pai já deu, né? E a ideia do viver num tempo profético é isso. Você vive num tempo em que você pode tornar a palavra que Deus já deu, aquilo que Ele já falou para você, real pela fé. O tempo do cumprimento das promessas já chegou. Vira para quem está do seu lado e fala assim, é hoje, é esse tempo. Aquilo que Deus prometeu é o tempo de tornar real pela fé na nossa vida, na nossa história. Às vezes a gente fica esquecendo disso. Às vezes a gente fica naquela, eu estou orando, Deus não me deu resposta. Mas você já tem a palavra, o que você precisa é levantar e marchar, né? Quando Moisés vai inquirir Deus lá no desafio, na beira do Mar Vermelho, ele fala, por que você clama para mim de novo? Eu já não falei com você, rapaz? Diz para o povo marchar. E tem coisa que a gente fica, Deus, você já teve filho assim? Já teve filho desse jeito? Você fala, eu vou te dar um presente amanhã. Ele chega para você e fala, já chegou amanhã?
Já é desse jeito? Mas vai dar mesmo? Vai dar mesmo? Minha neta chegou para mim ontem para perguntar, vô, o Papai Noel vai passar? Eu falei, não, vai passar o Vovô Noel. Né? O Vovô Noel vai passar. Ah, é? Mas quando? Hoje? Eu falei, hoje não, está fechado o negócio. Segunda-feira o vô vai lá para comprar o que você quiser. Né? Ela falou, daí acordou hoje, já é segunda-feira? Falei, não, ainda... Mas vai ter Vovô Noel mesmo? Às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Né? A gente vai ficando ansioso demais, esquece das coisas que Ele já prometeu. E volta a pedir coisa que Ele já falou. Volta a clamar por coisa que Ele já falou. E daí fala assim, ah, Deus não me deu uma palavra, mas já tem a palavra. Ele já ministrou a sua vida. Né? Ele já falou conosco. E às vezes a gente perde a oportunidade pela fé chamar a existência coisas que Deus já prometeu, se apropriar de coisas que já são nossas por serem filhos e filhas. O congresso Vivendo no Tempo Profético é onde a gente vai lembrar disso. Né? Vai ser a última festa como pastor da igreja em Mandaguari. Né? A gente está convidando alguns amigos para estarem conosco lá, a gente faz isso todo ano. Vão estar conosco lá o pastor Elias Dantas, é alguém que os irmãos na sétima vão conhecer, amigo nosso, pastor Paulo Mazzoni, pastor da Batista Central de BH, vai estar com a gente, os irmãos também vão ter a oportunidade de conhecer. Pastor Luciano Subirá, um amigo de muitos anos, os irmãos talvez já conheçam, mas se não conhecem vão ter a oportunidade de conhecer. Pastor Samuel de Souza Júnior, né, um pastor que os irmãos vão conhecer, pastor Cezinha Cita, um discípulo, e hoje pastor na igreja em Laranjeiras do Sul. Deus tem dado um ministério lindo para ele, para a esposa. Né? Tem tido experiências tremendas. O filho dele, Lucas, nasceu com todos os desafios, nasceu prematuro, teve hidrocefalia e um monte de problema. Já andou pelo Vale da Sombra da Morte várias vezes. Agora, dia 23 de dezembro, completou 1 ano de idade, 1 ano de bênção. Né? Já teve que fazer 2 cirurgias na cabeça, mas está lá. Né? E feliz da vida. Nasceu na mesma data da minha filha, essa moça linda, né, 23 anos de idade, completou, pai bravo. Quem tiver interesse, manda a ficha para mim, eu sei que o pastor Evandro já está fazendo a propaganda, mas não é com ele que negocia não, é comigo. Né? Então, manda a ficha para mim, a gente faz a avaliação do currículo, antes de permitir que você olhe para ela. Né? O Lucas nasceu na mesma data, o Cezinha vai estar conosco compartilhando. Né? Vocês estão convidados, 5 a 8 de janeiro, quem puder vai ser uma bênção. E os que não puderem, a gente quer trazer essa turma para fazer festa aqui na 7ª região. Então já marca de 24 a 26 de março, eu já acertei com o pastor Evandro, pastor Miguel Piper, um outro amigo que está com a saúde debilitada, mas se ele estiver bem, ele vai estar aqui. O Miguel Piper, para mim, hoje no Brasil, é das pessoas mais sérias e que lida com melhor graça sobre esse mover profético, né? Sobre a realidade profética. É uma maneira muito tranquila, muito simples, sem papagaiado nenhum, mas é muito usado nessa área. E a gente convidou o Miguel, topou. Hoje, como eu sou pastor de todas as igrejas, mas sou pastor de nenhuma, negociei com o pastor Evandro para ter o Miguel aqui na catedral. Então, o pastor Miguel vai estar aqui de 24 a 26 de março. É uma programação para pastores e líderes, mas como vocês são de casa, tem o privilégio de poder participar. Tá, Joia? Você pode não ser líder, você pode não ser pastor, pode não ser pastora, mas está convidado a participar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não perca essa data. É um privilégio que poucos vão ter, poucos membros vão ter. 24 a 26 você não pode estar todos os dias, é sexta, sábado e domingo. Pelo menos num dos dias venha, você não vai se arrepender, vai ser uma bênção. Amém? Então, abra sua Bíblia, Isaías 9, 6. A palavra fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Gênesis, capítulo 17, versículo 1.
A palavra fala assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, a palavra fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Queridos, talvez esses já são textos conhecidos, não é a primeira vez que você lê, não é a primeira vez que você ouve. E às vezes a gente vai perdendo de vista o que eles representam, né, pela familiaridade com os textos. Né. O que a gente convenciona, o que a gente celebra hoje é o cumprimento da palavra de Isaías 9:6. Né. Quando a palavra, Isaías profetizou, falando, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Então hoje é a data que nós convencionamos celebrar o cumprimento dessa promessa. Quando Jesus, o Verbo, se fez carne, como o pastor Guto leu no início do culto, e habitou entre nós e vimos a sua glória, é o cumprimento dessa palavra, o cumprimento da profecia, da promessa de Deus dada por Isaías muitos anos antes de Jesus vir. Como ninguém tem certeza de que dia Jesus nasceu mesmo, a pastora, ele não nasceu 25 de dezembro, pode até ser, mas ninguém sabe com certeza, porque era um filho do carpinteiro, na época não se registrava, não tinha cartório onde todo mundo registrava o nascimento, era o filho de uma pessoa simples, não era importante para a humanidade lá. Então ninguém se preocupou em registrar, se preocuparam em registrar a data de nascimento de tantas pessoas importantes que a história acabou apagando. Agora essa pessoa que é singular, né, mudou a história da humanidade, tanto que toda a história hoje é dividida entre antes dele e depois dele. Né, as datas que a gente tem lá, 32 AC, antes de Cristo, 27 DC, depois de Cristo. Uma vez me perguntaram, um dos adolescentes da igreja, lendo um livro, viu lá, 32 AD. Ele falou, antes de Deus, pastor? Eu falei, claro que não, parceiro. Como que tem coisa antes de Deus? É ano Domini, né? Quer dizer, o ano corrente do negócio. Daí mas a história foi dividida entre... Agora, como essa pessoa, esse personagem, o próprio Deus habitando na Terra, como que a gente deixou de registrar o dia do nascimento dele? Então a gente tem que resolver, tem que arrumar uma data para celebrar, 25 de dezembro. Né? Dentro da cultura europeia era uma data importante, então falou, vamos dar destaque para essa data. E a data, uma das datas mais importantes dentro da cultura europeia, se convencionou a celebrar o nascimento de Jesus, o cumprimento da profecia de Isaías 9:6. Né? Agora tem várias outras promessas. Né? Essa é uma das promessas que Deus fez, mas tem várias outras promessas para mim e para você. Né? Promessas que já se cumpriram na vida de outros, mas o fato de ter se cumprido não quer dizer que essas promessas foram extintas. É promessa para mim e para você. Quantos se lembram de alguma promessa que Deus te deu? Quantos se lembram de alguma promessa? Quem pode falar? Fala em voz bem alto, que o microfone está na minha mão, né? Mas para que os irmãos saibam, uma promessa que você lembra, constantemente é uma bênção para você. Qual a promessa? Está aí, né? Aquele que encontra uma esposa, encontra uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Amém? Quantos ainda não encontraram? Né? Mas gostariam? Levanta a mão. Quem ainda não encontrou, mas gostaria? Levanta a mão. Depois você não levanta a mão, fica encalhado, não sabe por quê. A Bíblia fala que o que confessa diante dos homens recebe graça. Quem não confessa, ele não confessa diante do Pai. Esposa, vale para os dois, né? Tanto para a menina quanto para o rapaz. Quem não encontrou uma esposa, um favor, uma bênção da parte de Deus, mas quer encontrar, levanta a mão. Quem não encontrou, mas quer, levanta a mão, senão depois você só acha atribulado pelo caminho, não sabe por quê. Né? Tá aí. Né? É promessa para você, desiste não. Se a pessoa que está do teu lado levantou a mão, fala para ela, vai nessa tua força, homem e mulher valente. Desiste não.
Continua, promessa de Deus para você. Ele tem desejo, ele fala lá em Gênesis que não é bom que esteja só. Não é bom que esteja só. Qual outra promessa que você lembra? Uma promessa que você constantemente fica lembrando dela. Vamos lá. É essa aí mesmo. Essa aí, essa é boa. Né? Aquela que fala, pode a mulher esquecer-se do filho, mas ainda que ela se esquecesse, todavia, eu não vou me esquecer de ti. Está lá, promessa. Deus fez. E é bom saber delas, porque às vezes tem hora que a gente é atraído pelas emoções. Não tem hora que você fala assim, eu acho que Deus não está se importando comigo. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, Deus virou as costas para mim. Parece que a carga vai ficando pesada. Quando já tiver essa sensação aqui, levanta a mão. Graças a Deus aqui ninguém se sentiu rejeitado. Né? Mas quantos conhecem alguém, né, que já ficou com essa sensação? Ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu estou passando. Deixa de bobagem, só. Deus sabe todas as coisas. Vira para quem está do teu lado e fala assim, Deus já conhece. Antes que a palavra chegue à boca, a Bíblia fala que Ele já conhece. Mas às vezes a gente fica com essas sensações, por isso que é bom ter essas promessas gravadas na mente, porque senão a gente vai sendo traído. E Paulo fala mais, Paulo no livro de Romanos fala a respeito dessas palavras, essas promessas, eles falam que ela é o poder de Deus para aquele que crê. Ela é o poder de Deus para aquele que crê. E aí é o grande desafio. Né? Porque às vezes a gente lida com essas promessas como se fosse só uma palavra. A gente recebe tanta palavra de incentivo, tanta palavra de ânimo, tanta gente torcendo por nós. E às vezes a pessoa não sabe o que dizer, dá aquela batidinha no ombro e fala, não, mas fica firme, vai dar certo. E no fim dá tudo errado. E às vezes como a gente lida com esse tipo de incentivo da parte de quem gosta da gente, a gente encara o poder de Deus da mesma maneira. Deus fala, vai firme, vai nessa tua força. Você fala, mais um que está dando tapinha nas costas e no fim dá tudo errado. Dá não, vira para quem está do seu lado e fala, é poder de Deus. Mas é poder de Deus na vida de quem crê. Quando a gente pega essas promessas, quando a gente pega essas palavras de Deus, na verdade o que Deus está fazendo? Ele está nos revelando antecipadamente aquilo que Ele pretende fazer e tem poder para fazer. Porque Ele sabe que às vezes a gente vai passar no tempo difícil, e no tempo difícil a fé pode vacilar. Jesus já falou isso de outra maneira, quando Ele falou, o Espírito está pronto. Tudo aquilo que Deus tinha para fazer a seu respeito já está preparado. Ele fala, mas a carne é fraca. Então vigiai e orai para que não entreis em tentação. E a tentação maior não é fazer as coisas. Né? Às vezes a gente põe tentação sobre alguns pecados. Aquela história que quando a gente era pequeno, na escola dominical já falava, cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, olhinho, o que vê, porque o Salvador do céu está rodando para você. Né? Então a gente já fica com algumas coisas na cabeça, isso aqui é pecado. Agora a tentação maior é descrer dele. A tentação que mais nos assedia no dia a dia é a incredulidade. A tentação que mais nos assedia é a gente relativizar as promessas de Deus, tornando o poder algo comum, porque pela nossa racionalidade a gente tem a dificuldade de acreditar que vai ser simples assim, que é fácil assim. Não, mas eu estou numa crise lidando com um problema há anos, há muito tempo, e de repente Deus chega a dar a palavra e fala, eu quero, seja limpo. Está lá a história do paralítico de 38 anos, e Jesus chega para ele e fala, toma o teu leito e anda, levanta e anda. Está lá Jairo, que nem seguidor de Jesus era um dos representantes do judaísmo que estava em conflito com Jesus. Tentou lidar com a filha dele de 12 anos sem conseguir, a menina está para morrer, ele vai para Jesus. E quando ele conversa com Jesus, explica a história, Jesus vira para Jairo e fala, eu vou curar, vamos lá, eu vou curar. Daí Jairo vai acompanhando, Jesus vai junto com Jairo, aquele percurso demora um pouco mais, deve ter sido muito rápido, mas para quem está sofrendo qualquer 5 minutos é muito tempo. É ou não é? Quando já tiver uma situação de angústia assim, e você fala, mas está demorando demais, não tem atendimento no hospital, o socorro está demorando. Daí você olha no relógio, passou 5 minutos, mas para você parece que passou. É o que está acontecendo com Jairo. De repente chega a notícia, ó, não incomoda mais Jesus, tua filha já morreu. E Jesus vira para Jairo e fala, não temos.
crê somente. E Jairo continua crendo, chega na casa, a menina revive. É assim que Deus age. Essas promessas são antecipações do que Ele pretende fazer na sua vida, na sua história. São cartas que Ele deu para você. Às vezes a gente encara como carta circular para todo mundo, e são para os outros também, mas é para aquele que crê. Vira para quem está do seu lado e pergunta: você crê? Você crê? Você crê que é o poder de Deus? Você crê? Você crê nas promessas, ou para você virou algo comum? Você crê que é algo dirigido de Deus para a sua vida? Quantos aqui creem? Então são antecipações do que Deus pretende fazer conosco. E às vezes quando a gente põe o nosso coração nessas promessas, aquilo com que a gente lutou tanto tempo, de repente é resolvido de maneira muito simples. E a gente fala: poxa, eu perdendo tanto tempo aqui, sofrendo tanto com essas coisas, lidando tanto com essas coisas, mas era só assim, é assim. Agora, a nossa dificuldade de lidar com a nossa humanidade, o tempo do percurso entre a promessa se tornar realidade na nossa vida é a grande luta. Por isso que, para mim, tem a palavra de Gênesis 17:1. A história de Deus com Abraão. Quando a gente fala de Abraão, a gente fala como se fosse fácil. Abraão teve as mesmas crises que nós. Eu gosto daquele texto de Tiago, capítulo 5, quando fala de Elias. Elias é um cara tremendo também. É ou não é? Aquele cara que não pode faltar em nenhum churrasco. A gente não consegue acender o fogo, chama Elias. Né? O rolo é que ele manda descer fogo do céu, queima a carne, queima a churrasqueira e extingue tudo. Que desceu e consumiu até as pedras. Mas Elias é o cara fora de série. Manda o céu fechar, fecha, não chove. Manda o céu abrir, chove daquele jeito. O cara é tremendo. E daí a Bíblia fala assim que Elias era homem igual a eu e você. Sujeito às mesmas paixões que nós. As crises de fé que você enfrenta, Elias enfrentou. As dificuldades, as lutas entre a promessa e pôr o coração na promessa, e as coisas que a gente vê no dia a dia, e às vezes desafiam a nossa fé, Abraão passou. Não é nada diferente da gente. Vira para quem está do seu lado e fala assim: está vendo? É gente que nem nós que Deus usa. É gente com as crises, com as imperfeições que nem nós que Deus convida. Gênesis 17:1 é um convite novamente para Abraão, porque Abraão recebeu a promessa lá atrás, em Gênesis 12, e entre Gênesis 12 e Gênesis 17, Abraão vacilou muito, fez muita lambança, tentou dar ajuda para Deus. Quantos já fizeram isso? Acha que a promessa está demorando demais, você vai dar uma ajudinha para Deus. Não, eu acho que eu preciso. Começa o rolo. Quando a gente começa, eu acho, a gente já começa a dar mais para o rolo na história com Deus. Mas quantos conhecem alguém que já fez isso? Não você, que você é muito firme nas promessas, você não vacila na fé. Eu estou vendo na cara, dia 25, você vem no culto da noite. A Sara crê demais. O Evandro é pastor, mas a Sara está nos 3 cultos, segurando o rojão junto com o Evandro. Você está dia 25, depois da festa do almoço. Foi boa, não foi? Quantos abusaram na comida? E agora estão falando assim: eu tenho que fazer exercício essa semana para compensar o que eu comi. Mas estão aqui no culto, vocês são crentes demais. Mas quantos conhecem alguém que já pensou em dar forcinha para Deus porque acha que a coisa está demorando demais? Daí a gente fica assim: eu acho que eu preciso fazer isso. Eu acho que a gente precisa organizar aqui em família uma campanha de oração para bombardear. Quantos já conhece alguém? Não você, mas quantos conhecem alguém que já fez isso? Levanta a mão. Vira para quem está do seu lado e fala assim: levanta, eu sei que você conhece alguém bem próximo seu. Alguém bem íntimo seu. Abraão fez tudo isso. Abraão e Sara tentaram dar tanta força para Deus que arrumaram um rolo, que são os ismaelitas, até hoje. Está lá brigando com os judeus, os descendentes de Ismael. E daí, depois desse tempo todo, e você pode ler essa história entre Gênesis 12 e Gênesis 17, Deus chega para Abraão e fala com ele de novo, reafirma a promessa. E é o convite que Deus faz para mim, para você também, quando Ele fala assim: eu sou Deus Todo-Poderoso. Para mim tem 2 convites nessa história. O convite é conhecer a Ele na intimidade, porque quanto mais a gente conhece, mais tranquilo a gente fica.
né? Essas inseguranças, essas ansiedades que a gente tem na demanda da vida, tem a ver muito com a nossa dificuldade ou a superficialidade no conhecimento, na intimidade com Deus. Porque quando a gente está muito perto, minha neta tem uma série de medos. Tem medo de ficar sozinha, tem medo de trovão, mas quando não tem ninguém com ela, às vezes ela vê os relâmpagos, ela já chama, vô, mãe. A gente fala, o que foi? Ela falou, não, vai chover, só para saber se está aí. Né? Quanto mais a gente conhece Deus, menos essas coisas nos assombram. Tem coisa que te assombra? Tem algumas coisas nesse tempo presente que vem te assombrando? Quando já foram assombrados pelo fantasma da crise. A crise. Olha a crise. Meu Deus, a gente nem sabe como que ela é, se é gorda, se é baixa, se é alta, né? Se é parecido com o pastor Giovanni sem pescoço ou não. A gente não sabe nada disso. Quando já viram a crise, sabe me dizer se ela é morena ou loira? Se ela é calva ou... Quando a gente não viu, mas está sendo assombrado por ela, a crise. Quando já ficaram preocupados com a tal da crise. Né? Quando, não você está tranquilo no Senhor. Mas quando você conhece alguém que já ficou preocupado com a tal da crise, levanta a mão. Né? E às vezes a gente vai sendo assombrado pelas demandas da vida e a gente precisa atender o convite. Quando ele fala, eu sou, vem me conhecer. Para mim tem essa característica nessa primeira palavra, quando ele fala, eu sou Deus Todo-Poderoso. A gente fala, mas quem é o Senhor? Não dá para eu explicar tudo. Anda comigo e você vai me conhecer. Não dá para eu explicar nessa conversa. Tem um cântico que eu gosto demais. E tem aquela fase, minha família já sabe disso, a fase que eu pego, começo a gostar de um cântico. Né? Tem uma expressão que a gente usa no Paraná, tem algumas expressões que eu usei aqui, que eu sei que no Rio tem outro contexto. Eu sei que alguns irmãos ficaram meio escandalizados. Então, se você ficar escandalizado, mas usa aqui aquela expressão encarnou, quer dizer, alguém ficou encucado, é esse o significado? Né? E a minha família já sabe disso. Quando eu encarno numa música, todo mundo acaba decorando, que eu fico ouvindo a mesma música umas 17, 18, 19, 20 vezes. Eles chegam lá e eles falam, pai, dá para trocar? Eu falei, dá, tem outro que canta essa mesma música aqui. Tem outra versão dela, deixa eu mostrar para vocês. E tem uma música que eu gosto demais, chama Ninguém Explica a Deus. Quando já ouviram essa música? Conhece a música? Mais ou menos. Né? Que músico já sabe. Quando a gente pergunta conhece a música, ele sabe que vai sobrar para eles, né? Do negócio. Né? Por isso, quando a gente pega de supetão, fala mais ou menos, pastor, para não correr o risco de errar, né? Do negócio. Mas é essa a história, não tem como explicar quem Deus é. Você já conhece um pouco. Quantos aqui conhecem um pouco de Deus? Levanta a mão. Graças a Deus, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Tem um pouco que ele já se revelou a nós. Mas esse não é o todo. Esse é só um pouco do que ele é. Porque imagina, você mora num mundo que é menor que Deus. Dá para entender isso? A gente lida e ele tem todo o carinho, você tem todo o amor, toda a atenção de um ser atemporal. Ou seja, não teve início. É uma loucura, não tem como explicar. Ele não teve início, não tem fim. Quem tem a data de nascimento é a gente. Um tempo desse eu fui para a Inglaterra, eu estava lá na Inglaterra e eu me toquei que eu estou num país que não tem a celebração, não tem a data do descobrimento, nunca foi descoberto. Né? Já existia, a gente está acostumado a celebrar o dia do descobrimento do Brasil. Lá em abril, né, 1500, o Brasil foi descoberto. Eu falei, caraca, conheci uma casa lá que era 800 anos mais velha que o Brasil. De 700 e cacetada a casa. Né? E a gente lida, e tem o favor de um Deus vivo que é maior que o mundo que a gente mora, que é atemporal, está aí antes que as coisas existissem. Na música fala, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, que se interessa por você, querido. Só que às vezes a gente fica preocupado, ai, a crise, mas que raio de crise pode cumprir? Desculpa, às vezes eu me empolgo, eu falo essas coisas, escandalizo. Que tipo de crise pode competir com Deus? Qual crise que pode chegar na sua vida que é maior que o Deus que te ama?
Agora, às vezes, por causa das inseguranças, ele fala, vem me conhecer, eu sou, vem andar comigo. E daí ele completa, ele fala assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu tenho capacidade de fazer o que eu prometi, fica preocupado não. O dia que eu precisar de ajuda, eu vou te falar. O dia que eu quiser uma força, eu vou te falar. Mas se eu não falar nada, só vem. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Daí é o convite, quando ele fala, anda na minha presença. Amigos, a gente tem o convite desse Deus. Você já desejou muito. Né? Às vezes você está numa festa, está num lugar e alguém fala, ó, aquele lá é o fulano. Quantos já passaram por essa experiência? E às vezes alguém que você gosta, ó, aquela lá, é o fulano. Né? Tem ovelha minha lá na igreja, anos que eu sou pastor dela, fui eleito bispo. Daí eu falo assim, pastor, eu tinha um sonho, ser batizada por um bispo. O senhor pode me batizar? Eu falei, posso não, você já é batizada. Mas a gente pode aqui fazer o que você gostaria. Vamos fingir. Eu derramo água sobre a sua cabeça, eu oro como se fosse batismo, pode ser assim? Ele falou, pode? O senhor faria isso? Falei, para já, pega o balde lá. Vamos fazer já esse negócio. Saiu satisfeito, era o sonho da minha vida. Eu falei, eu vou negar o sonho dela. Vou negar o sonho dela. Né? E a gente tem o convite do Deus de toda a terra, falando assim, anda na minha presença. Você fala, agora eu não quero não, porque agora eu quero conhecer o bispo. Deixa ser besta, só. Você tem o Deus de toda a terra convidando você para andar próximo dele. O que você está esperando? Que eu tenho tanta coisa para fazer. Então tá. Escolha é sua. Depois não reclama da crise. Porque Deus está falando assim, anda na minha presença. E para mim esse convite também tem dois viés. O viés de você andar, caminhar próximo dele. E conhecendo as coisas. Você tem o convite do ser mais poderoso que já existiu, que vai existir, para andar com ele. Para andar na presença dele. Imagina, gente, a história de Zaqueu. Porque queria conhecer Jesus, o Deus encarnado trepou na árvore. Jesus passa debaixo e fala, desce aí, eu vou comer na sua casa. Já tenho falado que é um macete gospel para você economizar em comida. Vira para o irmão e fala, hoje eu vou jantar na sua casa. Né? É um jeito gospel de filabóia agradar o outro. Né? E Zaqueu fica todo feliz, e o Deus de toda a terra faz esse convite para mim e para você. Anda comigo, anda aqui perto de mim. Anda na minha presença, mas também tem um segundo viés, que é ajudar a lidar com essa ansiedade, porque a carne é fraca. Se a gente estiver muito próximo dele, como Jairo estava, quando chega a notícia ruim, tua filha já morreu. Ele bate no nosso ombro e fala, dá trela para essa conversa não. Dá trela para esse negócio não. Crê somente. E ela vai ser salva. Quando a gente anda bem próximo dele, não encontra muito espaço para ficar perdendo tempo com preocupação. E a gente perde muito tempo sofrendo com essas bobagens. Perde ou não perde? Quem está jogando fora a sua vida é você. Se você acha que tem tempo para desperdiçar, o problema é seu. Às vezes eu encontro alguns irmãos e falo, pastor, agora bispo, né? Eles falavam assim, pastor, eu estou vivendo num deserto. Eu falei, se perder tempo se lamuriando, vai morrer aí, querido. Então vai, levanta e anda. Vamos, o único jeito de sair dele é andando. Vamos. Você não tem tempo a perder, querido. Vira para quem está do seu lado e fala, quer morrer no deserto? Quer morrer na crise? Quem não quer morrer na crise? Então anda perto dele, fica perdendo tempo com preocupação, não. Mas tem coisa que não entendo e nem precisa entender para ser abençoado. Eu não preciso entender. Os apóstolos que andavam com Jesus não entendiam muita coisa. Tem um hino que a gente cantava antigamente, eu acho que ainda canta, Certeza do Crente. Quantos lembram desse hino? Os mais antigos. Quantos lembram da certeza do crente? Só que o hino, a certeza do crente, é tudo assim. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou.
também não sei. O cara não sabe nada. Né? As estrofes do hino é tudo assim, eu não sei porquê disso, não sei porquê daquilo, não sei porquê. O cara não sabe nada e o nome do hino é certeza do crente. Né? Você pegar as estrofes lá, você vai ver isso. Pega o hino lá no seu hinário para ler. Você vai ver, o cara não sabe nada, ele sabe uma coisa só. Por isso que o hino é a certeza do crente. Quando ele fala, mas eu sei quem tenho crido, é só o que você precisa saber. Em quem você crê. E ele fala, eu sei também que ele é poderoso. E é o que ele fala, eu sou Deus Todo-Poderoso. É só o que você precisa saber. O resto você não vai saber. Você acha que sabe, mas sabe nada, inocente. Vira para quem está do seu lado e fala assim, sabe nada, inocente. Né? Ele fala assim, anda na minha presença para lidar com esse tipo de coisa, porque às vezes a dúvida vai te assaltar, a ansiedade vai te assaltar, a preocupação, a angústia. A gente quer saber o final, como se a gente controlasse a vida. Controla não. A gente quer organizar tudo, quer que tudo antes do nosso roteiro. Não funciona assim. Não é verdade? Quando já passaram por situações que não imaginava? Eu comecei a ficar careca com 18 anos de idade. Me dava um desespero. Na época só tinha entrada, agora já tem a propriedade toda. Né? Mas na época só tinha as entradas. Eu ia para frente do espelho e ficava pensando, daí orava, fazia promessa para Deus, Deus segura meu cabelo, que eu não. Né? Isso, aquilo. Até o dia que eu falei, ou segura o cabelo ou tira do meu coração. Ele tirou. Tirou o cabelo e tirou do coração. Né? Mas não esperava ficar calvo tão jovem assim. Quantos já passaram por situações que não esperavam? Já tiveram que lidar com coisas mais sérias que você não imaginava. Né? Ele fala assim, anda na minha presença. Você não tem resposta para muita coisa, não vai saber muita coisa. Anda na minha presença. Anda bem próximo de mim. Isso vai te ajudar a enfrentar essas crises naturais da humanidade. Crises naturais que a gente tem por ser humano, criatura finita. Não tem resposta para tudo. E tem coisa que não adianta nem Deus explicar, porque se explicar a gente não entende. Né? Você já teve pergunta que as crianças fizeram para você, né? E você fala assim, não tem como explicar isso para ela, porque se eu explicar, ela não entende. E a gente tem que inventar uma história, que nem a história dos dois netos que foram perguntar para o vô, foram perguntar para a avó como nasceram. Eles chegaram para a avó e falaram, vó, como que a gente nasceu? E a avó falou, você e sua mãe foi dar um passeio na horta, tinha um pé de alface aberto, ela olhou dentro, estava você, ela pegou você de dentro do pé de alface e trouxe. E você, um outro dia, ela foi passear na mesma horta, o repolho estava aberto, e ela viu, estava você dentro do repolho. E ela pegou você e trouxe. Os dois netos falaram, vó, tem certeza que foi assim? Ela falou, foi desse jeito. Os dois netos saíram do quarto da avó, um virou para o outro e falou, contamos para ela. O outro falou, deixa a velhinha na inocência. Né? Tem coisa que é assim. Né? A gente tenta explicar de um jeito que acha que não vai entender, e a gente fica perguntando para Deus, Deus fala, se eu for explicar, você não vai entender do mesmo jeito. Você não vai estar lá, Jó, que se achava sábio. Da geração dele era o cara mais sábio, íntegro. Questionando Deus a respeito de um monte de coisa. Quando Deus resolve responder a Jó, ele responde com algumas perguntas e Jó fala assim, eu falei de coisas que eu não entendi. Quantos aqui já falaram, já questionaram Deus em coisas que a gente não entende? Quantos já fizeram isso? Eu sei que não você, mas quantos conhecem alguém que já entrou nessas piras? E fica de vez em quando, só queria que Deus me explicasse. E eu creio que Deus fica no céu, eu estou tentando! Mas você não entende o óbvio, como você quer que eu explique essas coisas? E justamente para facilitar essa crise, que ele fala, anda na minha presença. Porque essas coisas que te pegam, quando chegarem, eu só vou bater no teu ombro e falar, fica tranquilo, crê somente. E quando ele fala assim, ele encerra isso falando assim, ser perfeito. Eu tive crise com essa palavra há muito tempo, porque não dá. Quantos aqui já tentaram ser perfeito para descobrir que não dá? Quando já tiveram aquela doença do perfeccionismo, você tenta fazer bem o melhor para descobrir que
porque não, aquilo que eu sou bom nisso, você sempre descobre alguém que faz melhor que você. Não é verdade? Essa palavra ser perfeito, para mim, foi uma crise muito tempo. Quando eu falei, é impossível, Deus não me pede algo que eu não tenha condição de fazer. Deus não exige nada além das nossas forças. Como que Ele me pede para ser perfeito? Deus, o Senhor conhece o rolo que eu sou. Vocês não conhecem, vocês podem falar, o bispo Mano é uma benção. Pergunta para a Cláudia. Né? Pastor Evander é uma benção. Bispo Mano, pastor Evander solta um pum também. É desse jeito. Eu conheci o Evander desse jeito. A gente estava numa reunião ministerial, na mesa, se conhecendo, aquela conversa quebra-gelo. Daí dá aquele acúmulo de gases irresistível. Né? Quando já passaram por uma situação assim, desse jeito? E o pastor Evander foi tentar, aquele que surpreende a gente, vai soltar abaixo e sai escandaloso. Eu falei, amigo, depois dessa acabou a conversa quebra-gelo, a gente já ficou íntimo. Não é verdade? Começa o primeiro encontro, o cara se apresenta assim, depois daí para frente, não tem mais o que esconder. Né? Quando Deus fala, a gente é desse jeito, tem as imperfeições. Tem ou não tem? Quantos casaram para descobrir coisa que você não sabia antes de casar? Quantos descobriram, foram surpreendidos por características do parceiro depois de casar? Ah, bispo, eu descobri que ele era muito melhor, ela era muito melhor do que eu pensava. Amém. Fala isso nem que seja profeticamente, para não dar rolo em casa. Quando Deus fala assim para a gente, anda na minha presença e ser perfeito, Deus não está exigindo de nós algo, Ele conhece a nossa humanidade, não está exigindo de nós algo que a gente não pode dar. O que Deus está falando? Não inventa, faz só o que eu disse. Você não precisa ser criativo para usufruir da vida e vida em abundância. Você não precisa pagar um preço, Jesus já pagou. Ele já veio revelar a glória. O que a gente precisa é crer. A Bíblia fala que Ele deu o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, e fala assim, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem. Quando Ele fala isso, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, porque fazendo isso, você não vai ser assediado pela incredulidade, você não vai errar o bote, você me conhecendo, andando comigo, por mais tempo que demore para a promessa se cumprir na sua vida, você vai continuar com o coração em mim, e ela vai acontecer. Querido, nós vivemos uma época desafiadora para a nossa fé em tantas questões. Tem muitas coisas que o espaço da fé ficou reduzido por causa da ciência. Hoje a gente não precisa acreditar em muita coisa a ciência vem explicando. Só que isso, em vez de ser bom, foi ruim. A gente foi diminuindo também o espaço do poder de Deus. A gente foi limitando o espaço do poder de Deus. Na vida de muitos de nós, a ciência foi ocupando, as explicações foram ocupando, a racionalidade foram ocupando o espaço do poder de Deus. E daí tem situações que a racionalidade, a ciência, os homens não estão conseguindo resolver. E hoje várias demandas assim vêm acontecendo, não só no nosso país, no mundo inteiro. Em 2016, muitas situações mundiais foram viradas de perna para o ar. E os líderes, os governantes mundiais ainda não sabem as consequências dessas coisas. E não sabem como lidar com os desdobramentos. Algumas coisas simples, a saída da Inglaterra do bloco, da comunidade europeia, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, coisas inesperadas, mas que vêm virando muitas estruturas, fora outras coisas maiores. As crises no Oriente Médio, alguns países da África, que têm produzido uma leva de refugiados que os países do primeiro mundo não sabem como lidar, mas também sabem que não tem como deixar. E vem vivendo essa crise. Como que a gente limita, como que a gente rejeita alguém que está necessitando, é um ser humano, é um semelhante. E tem vivido essas crises morais e éticas. A demanda é muito grande. E vai acelerar, vai ficar cada vez pior. Daqui para frente você vai ter que tomar contato com coisas que você nunca imaginou na vida. Você vai ter que pensar e às vezes emitir juízo a respeito de algumas coisas. A terapia genética.
Algumas discussões, a medicina vem avançando muito nesse sentido. Mapeamento de DNA, descoberta de algumas doenças, como evitar, desligamento de alguns cromossomos, ativação de algumas coisas. Mas para resolver algumas coisas, já vem se discutindo, né, a produção de fetos, de embriões, justamente para você poder lidar com doenças, curar doenças lá na frente, a partir das células-troncos. Toda a discussão sobre o branco de célula-tronco, mas para ter célula-tronco você precisa preservar de alguém. E a discussão é bom, é digno, né, é certo gerar pessoas nessa perspectiva. Então está aí, um monte de crise que a gente nunca imaginou lidar com ela. Respostas para algumas demandas que a gente não tem. Porque não são respostas fáceis. Fica fácil responder enquanto a crise não se instala na tua casa. Mas não são respostas fáceis. E que Deus não exige da gente. Que Deus exige da gente que naquilo que a gente já ouviu dele, a gente ande na presença dele e não descreia. Simples assim. Tem coisa que a gente já sabe. E é nessas coisas que Deus fala, seja perfeito. Continua crendo em mim. Continua depositando em mim a tua confiança. Continua pondo teu coração em mim. Tem lutas que em 2016 você não conseguiu vencer. Tem coisas que você gostaria de ver realizada. Tem promessas da parte do Senhor. Queria encerrar aqui nessa noite lembrando algumas que ele fala. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando ele fala, eu sei os pensamentos, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar para você o fim que você deseja. O que você deseja? Conta para a pessoa que está do teu lado. O que você deseja no fim? Eu convivendo com algumas pessoas, né, por mais que tenha algumas especificidades, algumas pessoas em crise, ele só falava assim, pastor, eu só queria ser feliz. Eu só queria ser feliz. Eu queria uma vida tranquila, era só o que eu queria. Né? Conversando com pessoas em crise familiar, pais que os filhos não podiam ver, tinham um ódio do pai. E o pai conversando comigo, senhor de idade, já 60 anos, bem sucedido financeiramente, mas os filhos longe. Ele falando, tudo que eu fiz na minha vida foi pensando no melhor para eles. Trabalhei que nem um louco, não vi os meus filhos crescerem. E quando eu tinha tempo, eles já tinham ido embora de casa e eu era um estranho na história deles. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse fazer tudo diferente. E ele chorava. Eu falei, meu senhor, não dá para voltar atrás. Mas Deus não traz para a gente visão nenhuma que Ele não deu oportunidade de resgatar. Ele falou, pastor, mas como que eu resgato essa história? Eu falei, se faça presente na história dos seus netos. Tem os netos. Eu falei, aquilo que o senhor não fez para os seus filhos. O senhor começa a fazer para os seus netos. Passa lá, leva o neto para tomar sorvete, leva a neta para tomar sorvete. Fala, mas eu não sei se os meus filhos vão deixar. Eu falei, vão deixar sim. E eu vou dizer mais, através deles o Senhor vai encontrar o coração para o caminho dos seus filhos. E Deus vai te dar a oportunidade de resgatar. Um ano depois veio ele, no escritório trazendo a netinha pela mão, falando, pastor, eu sei que o senhor deve ter muito convite, mas eu queria deixar aqui o meu, a gente está reunindo em família para a ceia de Natal. Se o senhor fosse passar a ceia conosco, seria uma grande alegria. Uma grande alegria. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, plano de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Os nossos planos não nos dão o fim que a gente deseja. E às vezes a gente está com a Bíblia embaralhada por causa disso.
A gente planejou, tocou a vida do nosso jeito, valorizou algumas coisas. Deus fala, vai funcionar não. Anda na minha presença. Eu sei os planos que eu tenho para você. Os meus planos vão te dar o fim que você deseja. Se o que você queria era ser feliz, anda na minha presença. Se o que você queria era uma vida tranquila, anda na minha presença. Se o que você queria era uma vida abundante, anda na minha presença. Eu tive um senhor que se converteu na nossa igreja. Ele era matador profissional. Ele rodou o Brasil todo matando gente, matando famílias, contratado para isso. E se converteu lá. Uma pessoa que você não dizia que era essa profissão, uma pessoa mirrada, tudo. E ele veio no escritório, contou a história dele, chorou demais. Ele falou, pastor, tem solução para mim? Falei, com certeza. A palavra fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O senhor está arrependido de verdade? Ele falou, demais, pastor. Eu falei, então não cobre de você mais do que Deus cobra. Talvez o senhor leve um tempo para se perdoar. Mas para Deus essa história já está passada. Hoje o senhor é uma nova criatura. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo é nova criatura. Essa história não existe mais diante do Senhor. Hoje é uma história nova. Ele falou, mas uma das piores coisas que eu fiz, numa das viagens que eu fiz, quando eu voltei, eu soube que minha esposa tinha traído. E a gente tinha algumas crianças pequenas em casa. Para não matar ela por causa das crianças, eu pus ela para fora com as crianças. Eu era um homem muito duro de coração, pastor. Falei, imagino, para ser assassino profissional tem que ser duro de coração. Eu não conheço nenhum assassino que seja misericordioso, tenha compaixão. Ele falou, eu não queria ela de volta, porque eu sei que aí ia exigir demais. Exigir demais, mas se eu tivesse a oportunidade de reunir com ela para pedir perdão para ela, para pedir perdão para os meus filhos, é tudo que eu gostaria. A gente conversou com um dos líderes de célula lá, o líder dele. Ele falou, pastor, eu vou ver se a gente consegue. Um dia eu chegando para o culto, tinha 17 pessoas reunidas. E eu perguntei, o que é aquilo? Ele falou, pastor, é o irmão fulano e a família dele. Estão ali os filhos, a ex-esposa, alguns dos netos, o líder, para ele pedir perdão para eles. Passou uns 2, 3 meses depois, eu estou vendo esse irmão sentado num dos bancos da igreja. A gente tinha um jardinzinho sentado do lado de um adolescente. E nós tínhamos a classe de discipuladores e tínhamos prova lá. Eu perguntei para alguém o que é. Ele falou, é o neto dele, pastor. Aquele dia que ele veio pedir perdão para a família, Deus trouxe um quebrantamento sobre a família dele. E aquele dia a salvação veio para a casa dele. Tem filhos que estão na cela. E esse neto dele já foi no encontro. E agora está se preparando para ser líder de cela. E hoje está lá, ele servindo a Deus junto com a família. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal. Não tem nada que tenha sido encerrado definitivamente, porque não tem crise que é maior que o nosso Deus. Não tem crise que é maior que o nosso Senhor. Quantos têm desafios a vencer? E creem que as promessas de Deus são antecipação das vitórias que Ele vai me dar em 2017. Quantos creem assim? Feche seus olhos, se coloque diante da presença de Deus em oração. Enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico, se coloque em oração diante da presença de Deus. E talvez antes de nós orarmos nessa noite, você tenha que falar para o Senhor, Senhor, me perdoa pelas vezes em que eu vacilei na fé. Me perdoa pelas vezes em que as demandas da vida me levaram até a descrer do Senhor. Me perdoa, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero reafirmar aqui a minha confiança no Senhor.
Eu quero reafirmar aqui a minha confiança na tua fidelidade. Eu quero reafirmar aqui a minha confiança na tua palavra, nas tuas promessas. Eu quero reafirmar aqui a minha fé que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Se você está vivendo um momento de crise de fé, fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda nesse momento difícil, me mostra, me ensina como andar próximo do Senhor, como andar na tua presença. Se é como o bispo falou, quando o Senhor fala, eu sou, é um convite que o Senhor me faz para te conhecer melhor, mais profundamente. Eu quero. Me ensina como. Vai conversando com teu pai, é teu pai, é teu Deus, conversa com ele. Enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Resposta certa então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus.